O debate principal aqui na Assembleia Legislativa do Acre continua sendo sobre produção. Já falamos sobre a região do Juruá e agora vamos falar aqui sobre a região da capital Rio Branco e da região do Alto Acre, Sena Madureira. Produção. E hoje, dois deputados levaram esse tema para a tribuna. A deputada Eliane Sinhazic, do PMDB, e o deputado Lorival Marques, do PT. Entre outras coisas, também veio à tona a polêmica de uma possível viagem no mês de setembro do governador Tião Viana. Vamos começar com a deputada Eliane Sinhazic, que fez a crítica a essa viagem. Por que a senhora está criticando essa viagem do governador Tião Viana? A argumentação do governo é que vai a Israel observar as tecnologias utilizadas por Israel na criação de peixes. Eu penso que quem deveria ir nessa viagem seriam os técnicos em piscicultura, que são eles que têm que ir para junto dos produtores ensinar essas técnicas. Até porque nós temos aqui em Rio Branco e também na região do Alto Acre vários açudes que foram feitos, já estão secos, não estão produzindo peixe, principalmente para aquele pequeno produtor que tem 1, 2, 3 açudes. Pessoas que não têm a capacidade nem a tecnologia para poder fazer essa criação de peixe. E nós não temos também esse técnico de piscicultura para ensinar esse criador a criar em larga escala, como é a pretensão. Então eu penso que o governador deveria ficar e quem deveria viajar seriam os técnicos em piscicultura para aumentar essa produtividade de peixe. Agora, o deputado Lorival Marques, entre outras coisas, já foi inclusive secretário da CEAPROF, justamente trabalhando nessa área de produtividade. E inclusive já esteve em Israel para ver o projeto da piscicultura. O que o senhor tem a dizer em relação ao que disse a deputada Eliane Sinhazic? Com todo respeito ao deputado, o governador está chefiando uma missão com vários empresários que são produtores e não produtores do setor da piscicultura, e também está indo com o setor técnico da Peixe da Amazônia, que são os responsáveis pelas construções e ampliação dos tanques daqui para frente para grande e médio produtor rural. Essa missão, ela tem sim um objetivo de conhecer o que está sendo produzido no mundo hoje. Israel, além de não ter água, eles fazem um reaproveitamento da sua água, eles fazem uma produtividade acima de 50 toneladas por hectare, enquanto que a nossa região aqui produz de 6 a 8 toneladas. Então, eu não vejo o momento da deputada achar esquisito a saída do governador com a missão de empresários. A senhora já tentou se manifestar aqui. O que foi? Explica. Dizer que Israel não tem água, tem mar em Israel, pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Nelson, olha só. Ficam fazendo viagem turística com o dinheiro do povo. Já foram, por exemplo, à Itália, dizendo que iam trazer tecnologias e empresários para a ZPE. O que aconteceu com a zona de processamento e exportação? Absolutamente nada. Dinheiro nosso jogado fora, não veio se instalar nenhuma empresa de Milão, nem da Itália, nem de canto nenhum. É fazer farra com dinheiro público. Isso é a realidade. Em relação a essa viagem da Itália, deputado Lorival Marques? Bom, eu gostaria de voltar ao assunto de Israel, porque mais ou menos eu estou vendo que ele não tem conhecimento. A deputada, quando fala em água, produção de água, peixe de água doce. Nós não vamos atrás de água, água salgada. Lá não tem água doce, a água é reaproveitada para piscicultura e para irrigação. Então a deputada precisa se orientar mais com relação a isso. E com relação a essa viagem também para a Itália, é uma outra atividade, né? O setor moveleiro do estado do Acre está em crescimento, precisa colocar os móveis produzidos no Acre em outras regiões. E Milão foi uma parceria que o governo fez para poder abrir porta para o nosso setor produtivo. Só para encerrar, um ponto crucial nessa questão da produtividade da piscicultura no estado do Acre, que passa pela questão da ração. Alguns empresários têm dito que não há os insumos para a produção da ração. Deputada? O negócio é o seguinte, nós não temos produção de milho em quantidade suficiente para se fazer as rações, né? Nós temos, por exemplo, produtores aqui da zona rural da Transacriana que está comprando milho de Rondônia para criar suas galinhas. Então, assim, pode ter até uma pequena produção de milho, mas na quantidade suficiente para dar conta de tudo aquilo que a gente precisa, para a gente poder criar, por exemplo, sustentar os frangos da Acre Aves lá no Alto Acre, né? Estão vindo milho de fora, essa é uma realidade que a gente não pode tentar esconder. É preciso fazer a aradagem da terra, sim, é preciso mais equipamentos, é preciso fazer
fazer a correção de solo, é preciso fazer a adubagem para que a gente tenha uma produção maior. Enquanto isso não for feito, enquanto essa política de produção agrícola e colocar, principalmente, quem pode ensinar para que as pessoas possam produzir, nós não vamos ter essa larga escala de produção. O que está acontecendo? Nós não temos os investimentos necessários para que a gente tenha uma boa produção. Essa é a realidade. E há um tempo de plantar e um tempo de colher. Nós temos poucos tratores, poucos arados, muita gente, muito produtor precisando aradar essa terra, porque não se pode mais queimar. Então temos que ter uma mecanização da terra. Enquanto isso não acontecer, Nelson, nós vamos continuar crescendo, feito rabo de cavalo, nessa questão da produção rural no nosso estado. Deputado Lorival Marques, que esteve, inclusive, antes aqui da Assembleia, envolvido nessa questão da produção do milho. Eu fui secretário de produção dos 4 anos e com muito trabalho, com muito suor, em parceria com produtores rurais, cooperativas, com os técnicos da CEAPROF, da Secretaria de Agropecuária, da EMATER, da CAGEACRE e com todas essas cooperativas no estado do Acre, o governador desenvolveu um grande programa de apoio e incentivo à mecanização do estado do Acre. Só nós compramos mais de 364 máquinas e equipamentos para o estado. Ainda é pouco, o tamanho do estado que nós temos, o Acre é um estado extrativista que está precisando cada vez mais produzir e o incentivo que nós fizemos, só de silos graneleiros, nós investimos 12 milhões de reais no período, criamos mais 6 unidades produtivas para que a gente pudesse incentivar essa produção. Hoje nós temos agroindústria de ração para peixe, para porco, para aves então precisa de uma demanda muito maior de milho. Então o milho que nós produzimos no Acre, ele ainda não tem uma demanda dos 12 meses do ano, mas nós estamos chegando lá. Então esse ano, que é uma safra que nós estamos ampliando ainda mais a mecanização e o apoio do Banco do Brasil, Banco da Amazônia para financiamento, nós vamos conseguir fazer com que o produtor rural possa acessar o crédito e ter o adubo, que a deputada disse que o governo tem que dar, e quem tem que comprar é o produtor rural, a semente, que quem compra é o produtor rural, e a assistência técnica garantida pelo governo em parceria com a Embrapa e com a Emater. O governo precisa modificar essa questão da mecanização, porque ele compra um trator, coloca o trator lá para uma associação de moradores, essa associação de moradores, de produtores rurais, não tem condições de manter esse trator. Quando esse trator quebra, toda aquela comunidade que pertence àquela associação de moradores fica sem esse trator. Então, assim, comprou muitos equipamentos, mas os produtores rurais não têm condição de dar a manutenção desses tratores. Por isso, os tratores quebram, ficam no meio dos roçados e não têm a condição de dar o atendimento para o produtor rural. Então, essa política de distribuição para as associações de moradores dessas máquinas não vem dando certo. Deputado, o senhor aqui é democrático. Não, eu acredito o seguinte, a parceria ela tem que ser feita do governo com o setor produtivo. O governo adquire a máquina, que é um empreendimento, um veículo muito caro, e o produtor rural ele entra com a parte dele. Uma hora de trator particular hoje, um trator de esteira, custa R$ 260. A hora de pneu custa R$ 130 para o produtor rural pagar particular. O governo subsidia essa hora. Então, o produtor rural, em alguns lugares, dá apenas o óleo diesel e o governo mantém a máquina, em outros lugares fez parceria com cooperativas e associações que têm a condição de manter. Se uma associação, um produtor rural, não tem condição de manter uma máquina, como é que ele vai poder produzir? Então, a parceria é essa, porque ele possa, sim, fazer do uso da máquina e ter a sua produção.